A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e hoje venho compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida para sempre. Não é fácil falar sobre isso, mas sei que pode ajudar outras irmãs que talvez estejam passando por provações semelhantes. Que Deus abençoe cada um que ler estas palavras. Desde pequena fui criada na fé. Meus pais são irmãos dedicados, e desde cedo aprendi a amar a obra do Senhor. Sempre sonhei com o dia em que conheceria um irmão, pediríamos a palavra, e construiríamos uma família sob a bênção de Deus. Eu me guardava, irmãos. Guardei minha pureza, porque acreditava que esse era o caminho certo. E foi assim até o dia do meu casamento. Conheci o Lucas na Irmandade. Ele era um irmão dedicado, sempre presente nas reuniões, e todos o respeitavam. Depois de algum tempo ele pediu a palavra para meu pai, e tudo aconteceu como deve ser. Com oração, com a aprovação da Irmandade, e com a certeza de que era da vontade de Deus. Eu estava feliz, agradecida ao Senhor por ter me dado um marido que também servia a Ele. Mas, irmãos, nem tudo era como parecia. Na noite do nosso casamento, depois da cerimônia, quando estávamos sozinhos, ele me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Ele começou a chorar e me disse: Ana, eu tenho algo para te contar. Eu não sou o que você pensa. Meu coração gelou. Ele me revelou que tinha uma doença grave, que era portador do HIV, e que havia escondido isso de mim e de todos. Eu não conseguia acreditar. Como um irmão, um servo de Deus, poderia fazer uma coisa dessas? Como ele poderia me expor a tanto perigo, sabendo que eu me guardara para ele? Eu me senti traída, irmãos. Não apenas por ele, mas por tudo em que eu acreditava. Como Deus permitirá que isso acontecesse? Eu chorei, gritei, me senti suja e enganada. Mas mesmo na minha dor, eu não podia esquecer que Deus estava no controle. Eu orei como nunca havia orado antes. Senhor, o que eu faço agora? Por que isso está acontecendo comigo? Nos dias que se seguiram, eu não sabia como agir. Tinha vergonha de contar para minha família, medo do que as pessoas iriam pensar. Mas o Senhor não me deixou sozinha. Uma noite sonhei com um lugar muito claro, onde uma voz me disse: Não temas porque eu estou contigo. Eu te livrarei. Quando acordei, senti uma paz que não vinha de mim. Eu sabia que Deus estava me guiando. Contei tudo para meus pais. Eles ficaram arrasados, mas me abraçaram e oraram comigo. Meu pai, com lágrimas nos olhos, me disse: Filha, Deus não te abandonou. Ele vai te mostrar o caminho. E foi assim que, com muito choro e oração, tomamos a decisão de buscar ajuda médica e depois de nos separarmos. Não foi fácil, irmãos. Houve dor, houve vergonha, houve pessoas que não entenderam. Mas Deus esteve comigo em cada passo. Hoje, graças a Deus, estou bem. Fiz todos os exames e, pelo poder de Deus, não fui contaminada. O Lucas se afastou da Irmandade, e eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei que Deus é justo, e que um dia cada um dará conta dos seus atos. O que importa é que o Senhor me livrou de um grande perigo e me ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Irmãos, eu não sei por que coisas ruins acontecem com pessoas que buscam fazer a vontade de Deus. Não sei por que alguns irmãos esconderam verdades tão graves. Mas sei que Deus não nos abandona. Ele vê nosso coração, Ele conhece nossa dor, e Ele age no tempo certo. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque a Deus em oração. Converse com seus pais, com os irmãos mais velhos. Não deixe que o medo ou a vergonha te impeçam de buscar ajuda. Deus não quer que vivamos no engano. Ele quer nos libertar, nos curar, nos restaurar. Que este testemunho seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Se precisar de oração, comente aqui. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais irmãos possam ser alertados e protegidos. Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que o Senhor me ensinou que mesmo nas horas mais escuras, quando a gente acha que não tem mais saída, Ele está ali, segurando a gente com suas mãos poderosas. Eu pensava que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais ia conseguir sorrir, que a vergonha ia me acompanhar para sempre. Mas Deus, na sua misericórdia, foi me mostrando que Ele não nos deixa. Não é porque a gente sofre que Ele nos abandonou. Não é porque a gente é traído que Ele não nos ama. Pelo contrário, é nessas horas que Ele se aproxima mais, que Ele nos carrega no colo, como um pai carrega seu filho quando ele está machucado. Depois que tudo aconteceu, eu fiquei um tempo sem querer sair de casa. Tinha medo do que os irmãos iam pensar, do que iam falar. Achava que todo mundo ia me julgar, que iam dizer que eu não tinha sido uma boa esposa, que eu não tinha sabido cuidar do meu lar. Mas graças a Deus, minha mãe e meu pai não me deixaram afundar. Eles oraram comigo, me lembraram das promessas de Deus, e aos poucos, eu fui entendendo que não era culpa minha.
que eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para ser uma esposa fiel, para honrar o meu casamento. O problema não era eu. O problema era que o inimigo tinha entrado na vida do Lucas, e ele tinha dado brecha. Foi então que eu comecei a frequentar as reuniões de novo, não com vergonha, mas com a cabeça erguida, porque eu sabia que não tinha nada de que me envergonhar. Os irmãos mais velhos me receberam com muito carinho, e alguns até vieram me falar em particular, dizendo que tinham orado por mim, que sabiam que Deus ia me dar forças. Isso, irmãos, foi um bálsamo pro meu coração, porque às vezes a gente acha que está sozinho, mas não está. A irmandade é uma família, e quando um membro sofre, os outros também sentem. Com o tempo eu comecei a entender que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Não que Ele quisesse que eu sofresse, não é isso. Mas Ele permitiu que eu passasse por aquela prova para me fortalecer, para me ensinar a depender mais dEle, para me mostrar que mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, Ele tem um plano. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele me tirou de uma situação que poderia ter destruído a minha vida, a minha saúde, a minha fé. Mas em vez de me destruir, aquilo me fez mais forte, me fez mais próxima dele. Eu não sei o que o futuro guarda para mim. Não sei se um dia vou me casar de novo, se vou ter filhos, se vou continuar sozinha. Mas uma coisa eu sei, minha vida está nas mãos de Deus. E se Ele quiser que eu fique solteira, eu vou ficar, e vou ser feliz assim. Se Ele tiver outro plano, eu vou aceitar porque eu confio nele. O que importa é que hoje eu tenho paz. Não tenho mais medo, não tenho mais raiva, não tenho mais aquele peso no coração. Porque Deus me libertou. E é por isso que eu estou compartilhando esse testemunho com vocês. Não é para falar mal de ninguém, não é para expor os erros dos outros. É para mostrar que Deus é maior do que qualquer traição, qualquer mentira, qualquer dor. Ele é maior do que o inimigo, maior do que as nossas fraquezas, maior do que as nossas dúvidas. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Não deixe que o desânimo te domine. Busque a Deus de todo o seu coração. Ore, jejué, clame por Ele. Porque Ele ouve, Ele vê, e Ele vai te responder no tempo certo. Eu já vi irmãos desistirem da fé por causa de decepções, por causa de traições, por causa de doenças. Mas eu tô aqui para dizer, não desista. Não deixe que o inimigo roube a sua bênção. Não deixe que o sofrimento te afaste de Deus. Pelo contrário, é nessas horas que a gente tem que se apegar mais nele, que a gente tem que buscar mais a sua face. Porque só Ele pode nos dar a paz que excede todo o entendimento. E se você tá lendo isso e tá com o coração apertado, se tá sentindo que não aguenta mais, eu quero te dizer, Deus não te abandonou. Ele tá do seu lado, mesmo que você não esteja sentindo. Ele tá te segurando, mesmo que você não esteja vendo. Confie nele. Entregue sua dor, sua tristeza, sua decepção nas mãos dele. Porque só Ele pode te dar a vitória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele console os que estão tristes, que Ele livre os que estão presos. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar nele em todas as coisas. Porque no final, irmãos, só Ele é fiel. Só Ele é justo. Só Ele é digno de toda a nossa confiança. Se esse testemunho tocou o seu coração, compartilha com os seus irmãos. Comenta aqui se você precisa de oração, se você está passando por uma prova, se você precisa de uma palavra de ânimo. A gente está aqui para se ajudar, para se fortalecer, para caminhar juntos. Porque a obra não é nossa, é de Deus. E Ele é quem nos sustenta. Que a paz de Deus esteja com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas. Teve dia que eu me sentia tão sozinha que achava que não ia conseguir levantar da cama. Mas o Senhor, na sua misericórdia, foi me levantando aos poucos. Como um pai que pega a mão do filho que caiu e diz, vem meu filho, eu tô aqui. Assim foi Ele comigo. Meus pais, que sempre foram um porto seguro, me acolheram de braços abertos. Minha mãe, com aquele jeito dela, só de olhar já me dava força. Ela não precisava falar muito, não. Bastava ela segurar minha mão e dizer, filha, Deus não erra. Tudo tem um propósito. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, todos os dias antes de sair para trabalhar, ele colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me desse paz. Aqueles momentos, irmãos, eram como bálsamo para minha alma. A Irmandade também foi um grande apoio. As irmãs mais velhas, aquelas que já tinham passado por provas, vinham me visitar, traziam um versículo, um consolo, um abraço apertado. Uma delas, a irmã Maria, que já tinha perdido o marido há alguns anos, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Júlia, a dor a gente não escolhe, mas a gente escolhe como vai carregar ela. Ou a gente deixa ela nos afundar.
Ou a gente entrega para Deus e deixa Ele transformar essa dor em algo que vai abençoar a vida de alguém. Aquela palavra me marcou fundo. Claro que teve aqueles que por não saberem de tudo faziam comentários. Coitada, tão nova e já separada, será que ela não poderia ter perdoado? Mas eu aprendi que a gente não precisa dar satisfação para todo mundo. O importante é que a minha consciência estava tranquila diante de Deus. Eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance, tinha orado, tinha buscado, tinha perdoado até onde era humano perdoar. Mas tem coisa que só Deus pode julgar, e foi nele que eu me apoiei. Com o tempo, fui entendendo que Deus não tinha me tirado daquilo para me deixar sozinha, não. Ele tinha um propósito. Comecei a me envolver mais na obra da piedade, ajudando as crianças no ensino bíblico, visitando os enfermos. Ver o sorriso daquelas crianças, ouvir um obrigada, irmã de uma idosa que eu tinha levado uma sopa. Aquilo me enchia o coração de uma maneira que eu não sabia explicar. Era como se Deus estivesse me mostrando: filha, eu ainda tenho um plano para você. Você não tá sozinha. E foi numa dessas visitas que conheci o irmão Paulo. Ele era viúvo, tinha perdido a esposa há 2 anos num acidente. Um homem simples trabalhador que amava a obra de Deus. A gente começou a conversar mais, sempre com muito respeito, sempre com o cuidado de não deixar nada passar dos limites. Porque a gente sabe, irmãos, que depois de uma prova assim, a gente tem que ter ainda mais cuidado. Não é pra gente se jogar de qualquer jeito, não. É pra buscar a Deus em primeiro lugar. Um dia, depois de muito orar, ele pediu a palavra pra mim. Confesso que fiquei com medo. Será que eu tô pronta, Senhor? Será que eu não vou me machucar de novo? Mas Deus, na sua bondade, me deu paz. E foi assim, com muito temor e tremor, que a gente começou a namorar. Não foi daquele jeito apaixonado que a gente vê por aí, não. Foi devagar, com muita oração, com muito jejum, com a bênção dos nossos pais e dos anciãos. Porque a gente sabe que casamento não é brincadeira, irmãos. É pra vida toda. E hoje, graças a Deus, a gente tá casado há 3 anos. Não foi fácil, não. Teve dia que a sombra do passado queria voltar, teve noite que eu acordava com medo de perder tudo de novo. Mas o irmão Paulo, com aquela paciência que só Deus dá, sempre me seguiu, sempre me apoiou. Ele nunca me pressionou, nunca me forçou a nada. Ele só me mostrou com ações que era possível sim confiar de novo. A gente tem uma filhinha, a Sara, que é a nossa maior bênção. Quando eu olho para ela, eu vejo como Deus é fiel. Porque Ele não só restaurou o que o inimigo tinha roubado, como Ele deu em dobro. Ele me deu uma família, um lar, uma paz que eu nunca imaginei que ia ter de novo. Mas eu não quero que vocês pensem que a minha história é um conto de fadas, não. Porque a vida ainda tem os seus espinhos. Tem dia que a gente ainda chora, tem dia que a gente ainda sente saudade do que poderia ter sido. Mas a diferença é que hoje a gente sabe que não importa o que vier, a gente não tá sozinho. Deus tá no controle. E isso, irmãos, isso faz toda a diferença. Se você tá lendo isso e tá pensando, mas e eu, irmã? Eu não tenho mais esperança, eu não vejo saída, eu quero te dizer, não desista. Não desista de buscar a Deus. Não desista de confiar nele. Porque Ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar a sua dor em alegria. Ele pode fazer brotar vida onde só tinha morte. E se você tá passando por uma prova no casamento, se tá sentindo que não aguenta mais, eu peço, não tome nenhuma decisão sozinho. Busque a Deus. Fale com os seus pais, com os anciãos, com aqueles que podem te dar um conselho sábio. Porque o inimigo quer é que a gente tome decisões na carne, no calor da emoção. Mas Deus quer que a gente busque a Ele em tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os casamentos que estão quebrados, que Ele console os corações que estão machucados, que Ele dê força para quem está fraco. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar nele, não importando o que a gente esteja passando. Se esse testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Comenta aqui se você precisa de oração, se você está passando por uma luta. A gente está aqui para se apoiar, para se fortalecer, para caminhar juntos. Porque a obra não é nossa, é de Deus. E Ele é fiel. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, pensando, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter aguentado mais? Mas toda vez que essa dúvida vinha, eu lembrava do sonho, da voz que me disse, filha, saia desse lugar. Não é aqui que eu preparei para você. E isso me dava paz. Porque quando Deus fala, a gente pode não entender na hora, mas a gente pode confiar. Os primeiros meses foram difíceis, viu? Voltei para casa dos meus pais com a autoestima lá embaixo, achando que tinha falhado em tudo.
Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me chamava para sentar do lado dela e dizia: Júlia, você não falhou. Você obedeceu a Deus. E isso nunca é falha. Meu pai, que é ancião há mais de 30 anos, só me olhava e falava: Deus tem um plano. Espera nele. E eu esperava. Não tinha outra coisa para fazer senão esperar. Foi nesse tempo que comecei a servir mais na obra. Antes eu só ia aos cultos, cumpria meus deveres, mas não me envolvia muito. Mas depois que passei por essa prova, senti que precisava estar mais perto de Deus, mais perto dos irmãos. Comecei a ajudar nas reuniões das irmãs, a visitar as doentes, a participar dos cultos de oração. E sabe o que aconteceu? Quanto mais eu me aproximava da obra, mais Deus ia sarando meu coração. Não foi da noite pro dia, não. Foi devagar, como uma ferida que vai cicatrizando. Mas ia. Até que um dia, uns 8 meses depois, um irmão da Irmandade, um homem sério, trabalhador, que sempre foi muito respeitado na comum, pediu para falar comigo depois do culto. Eu confesso que fiquei nervosa. Pensei, será que é para me dar algum recado? Será que alguém está falando de mim? Mas não era nada disso. Ele veio com um sorriso tímido e disse: Irmã Júlia, eu queria pedir a palavra para conversar com o senhor seu pai. Se o senhor permitir. Eu quase não acreditei. Depois de tudo que tinha passado, Deus estava abrindo uma porta nova. Claro que eu fiquei com medo. Medo de errar de novo, medo de não ser boa o suficiente, medo de não conseguir confiar. Mas dessa vez eu não ia tomar nenhuma decisão sem orar. Fui para meu quarto, fechei a porta e falei com Deus: Senhor, se for da tua vontade, dá um sinal. Não quero mais seguir meu coração, quero seguir o teu. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite sonhei de novo. Não era o varão dourado dessa vez, não. Era um jardim, cheio de flores brancas, e uma voz suave que dizia: Anda. Não é para trás que eu te chamo, é para frente. Contei tudo pro meu pai. Ele orou, a família orou, e depois de um tempo de jejum e busca, eles deram a bênção. Não foi um namoro longo, não. A gente se conhecia há anos na Irmandade, então já sabíamos do caráter um do outro. E em menos de um ano, a gente se casou na bênção de Deus, com a comum cheia, com os irmãos cantando hinos de gratidão. Não teve festas, não teve luxo, porque na nossa comum, a gente não faz essas coisas, mas teve alegria. Alegria verdadeira. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou de um lugar de dor, como me colocou num lugar de restauração. Meu marido é um homem temente a Deus que me trata com respeito, que cuida de mim como Cristo cuida da sua igreja. A gente tem nossos desafios, claro, porque casamento não é fácil, irmãos, é para ser trabalhado todo dia. Mas a diferença é que agora a gente busca a Deus juntos. A gente ora juntos, a gente lê a palavra juntos, a gente serve na obra juntos. E o mais lindo é que Deus não só restaurou a minha vida, como usou a minha história para abençoar outras pessoas. Já teve irmã que veio me procurar chorando, contando que estava passando pela mesma coisa, com medo de falar, com medo de ser julgada. E eu podia dizer: eu entendo. Eu passei por isso. Mas Deus tem um jeito. Confia nele. Porque quando a gente passa pela prova e vence, a gente ganha uma autoridade espiritual para ajudar quem está no meio da tempestade. Então, se você está lendo isso hoje e está pensando: mas e se Deus não me ouvir? E se Ele não me tirar dessa? Eu quero te dizer uma coisa: Deus ouve. Ele ouve o clamor do seu povo. Às vezes a resposta demora, às vezes a gente não entende o caminho que Ele está nos levando, mas Ele sempre ouve. E Ele sempre age. Pode não ser do jeito que a gente quer, pode não ser na hora que a gente quer, mas Ele age. E se você está com medo de buscar ajuda, de falar com os anciãos, de abrir o coração, lembra disso. O inimigo quer que a gente se cale. Ele quer que a gente sofra em silêncio, que a gente ache que não tem saída. Mas Deus não é assim. Deus quer que a gente busque Ele, que a gente fale, que a gente peça socorro. Porque a Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Salmo 34, 18. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então não guarda para você. Não deixa o orgulho, não deixa a vergonha te impedirem de ser livre. Fala com Deus. Fala com quem pode te ajudar. Porque a liberdade que Deus dá não é para a gente guardar para a gente mesmo, é para a gente levar para outros também. E se você está precisando de uma palavra de ânimo hoje, eu deixo essa aqui: Deus não te abandonou. Mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que tudo pareça escuro, Ele está ali. E Ele vai te tirar dessa. Só não solta a mão dele. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele console os que estão tristes, que Ele restaure os que estão quebrados. E que a gente possa, cada dia mais, confiar nele, não nas nossas forças, não nas nossas emoções, mas nele. Se esse testemunho te tocou, compartilha.
Comenta aqui se você precisa de oração. A gente é família, a gente tá junto. E lembra, na comum ninguém caminha sozinho. A obra é de Deus, e Ele cuida dos seus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, eu aprendi uma coisa que não tem preço: Deus não nos deixa sem saída. Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, que não tem mais jeito, que a dor é grande demais, Ele abre um caminho. Às vezes é estreito, às vezes a gente não enxerga logo, mas Ele sempre faz. Porque eu já pensei, será que eu mereço ser feliz depois de tudo isso? Já me senti tão suja, tão enganada que cheguei a duvidar se Deus ainda poderia me usar. Mas sabe o que o Senhor me mostrou? Que Ele não olha para o nosso passado para nos condenar, Ele olha para nos restaurar. A Bíblia diz que Ele é o Deus que transforma o nosso pranto em dança. Salmo 30, 11, e foi exatamente isso que Ele fez na minha vida. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi detalhista em cada coisa. Até nas coisas que doíram, Ele estava trabalhando. Porque se eu não tivesse passado por aquela traição, eu não teria aprendido a depender tanto dele. Se eu não tivesse caído, eu não teria visto a mão dele me levantando. E se eu não tivesse chorado, eu não teria sentido o conforto que só Ele dá. Claro que não foi fácil. Teve noite que eu acordei com o coração apertado, pensando, será que eu vou conseguir confiar de novo? Teve dia que eu olhava para os lados e via casal feliz, e uma pontada de inveja vinha, não pela pessoa, mas pela paz que eles tinham e que eu tinha perdido. Mas sabe o que eu fazia? Eu levava isso para Deus. Não adiantava fingir que estava tudo bem, não adiantava guardar para mim. Eu falava, Senhor, eu não tô conseguindo. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a seguir. Porque sozinha eu não dou conta. E foi assim, aos pouquinhos, que Deus foi sarando as feridas. Não foi do dia para a noite. Não foi mágica. Foi orações respondidas, foi irmãos orando por mim, foi a palavra de Deus me fortalecendo. Porque a gente às vezes acha que a cura vem de um jeito grandioso, com um milagre estrondoso, mas muitas vezes ela vem no silencioso, no cotidiano, na fidelidade de Deus todos os dias. Hoje eu posso dizer, eu sou livre. Não porque as lembranças sumiram, elas ainda vêm às vezes, mas porque elas não me dominam mais. Porque eu sei que Deus já me tirou daquele lugar. E mais, Ele me deu um novo propósito. Hoje eu posso olhar para uma irmã que está passando por algo parecido e dizer, eu sei como dói, mas eu também sei que tem saída. Deus não te abandonou. Porque uma coisa eu aprendi, o inimigo quer nos fazer acreditar que a gente está sozinha, que ninguém vai entender, que ninguém vai acreditar, que a gente tem que aguentar calada. Mas isso é mentira do maligno. Deus nunca quis isso pra gente. Ele quer que a gente fale, que a gente busque ajuda, que a gente se apoie nos irmãos. Porque a comum não é um lugar pra gente se esconder, é um lugar pra gente ser família. E foi isso que salvou a minha vida, a irmandade. Minha mãe e meu pai, as irmãs mais velhas que me abraçaram e disseram, a gente tá aqui. Os irmãos que oraram por mim sem nem saber direito o que estava acontecendo, mas sabiam que Deus ouvia. Porque na comum, a gente não é só mais um, a gente é filho de Deus, e isso faz toda a diferença. Então, se você tá lendo isso hoje e tá com medo de dar o primeiro passo, eu te digo, dá. Fala com Deus. Fala com quem você confia. Não deixa o medo te paralisar, porque do outro lado da dor tem uma liberdade que só Deus dá. E ela vale cada lágrima, cada noite de insônia, cada batalha. Eu não sei o que você tá passando, mas eu sei quem pode te tirar disso. E Ele não é um Deus distante, Ele é Pai. E Pai não abandona filho. Então, se você precisa de uma palavra hoje, recebe essa. Deus não terminou contigo. Ele tá só preparando você para algo maior. Porque tudo que o inimigo quis usar para te destruir, Deus pode transformar em testemunho. E o seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa para sair das trevas. Que Deus te abençoe, irmão, irmã. Que Ele te dê força para continuar, coragem para perdoar e fé para confiar que o melhor dele ainda está por vir. E se você quiser, deixa aqui nos comentários. Deus, me ajuda a confiar em Ti. Porque quando a gente fala, o céu ouve. E quando a gente ora, Deus age. A paz do Senhor. Que Ele te guarde em nome de Jesus. Amém.